Game Over se vai superar The Amazing The Digital Circus? A resposta é sim. Mas antes de começar a explicar o motivo, vou fazer um pequeno resumo da história de Game Overs de Digital Circus pelo que temos até agora e vamos comparar a situação atual do canal da Glitch. Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o Anoni e hoje vamos fazer um resumo geral de Game Overs e dar a minha opinião a respeito do assunto. Enquanto Digital Circus, a gente é apresentado uma garota chamada Pomni que foi transportada para um circo, não lembra de seu nome, de seu passado, nem nada. Conforme o tempo vai se passando, ela vai tentando encontrar a saída. Nós somos apresentados a Jax, Hagatha, Gangle, Zubul e King, que estão nesses circos há mais tempo do que a Pomni. Também somos apresentados o Caim, que é o dono do circo. Então, por agora, o que a gente tem dessa história é apenas isso. Já Game Overs que eu vou estar dando mais ênfase nesse vídeo, porque o vídeo é mais sobre o Game Overs do que The Amazing Digital Circus. No trailer a gente é apresentado a um dinossauro no início. Esse dinossauro aparentemente de um jogo infantil, e a gente descobre os dois personagens principais, que é a Kit e aquele robozinho com uma mochila que eu não estou lembrando o nome agora, que eu estou fazendo esse vídeo. E funciona da seguinte forma: eles tentam impedir esse dinossaurinho de derrotar o boss, e eles não conseguem fazer isso. Então começa uma destruição após o boss ser derrotado. No trailer isso aí não é tão mostrado com tanto detalhe e com tanta clareza assim. Mas indo pro episódio 1, a gente conhece a Kit, o robozinho, e a gente descobre que eles fazem parte de um mundo de jogo, e que a Kit quer salvar a sua aldeia derrotando o boss final, e dá ênfase a esse detalhe. Só que o detalhe que ela não sabia e que ninguém tentou impedir foi que no momento que ela zerasse o jogo, vencesse, ia acabar desencadeando a destruição de seu planeta de jogo. Então a gente é mostrado um ser estranho, na minha opinião, que estende a mão como se estivesse oferecendo uma união a Kit. Ela aceita e ela acorda numa espaçonave. A gente é apresentado o dinossaurinho de forma mais detalhada, a mochilinha e a Kit, que estão em uma missão de reconhecimento de um planeta. E meio que isso ocorreu porque a última missão deles foi um fracasso. Isso é como se fosse uma punição, entre aspas, uma missão chata. Aí aparece atrás uma nave, e essa nave é responsável por ter duas pessoas responsáveis por ajudar a dar as dicas de como derrotar o boss, normalmente nos mundos de jogos, como aparentemente aconteceu com a Kit, que temos teoria, e que está acontecendo com o Flapper, que a gente vai apresentar mais tarde para quem não viu. Após isso eles tentam correr, porque o robôzinho tenta ativar o escudo, não funciona, a nave cai na água do planeta, no caso, né? E a gente é apresentado a esse mundo de jogo. Mostra que a Kit pode mudar seu vestimento, fazendo referência ao Street Fighter, pelo que parece Overwatch e alguns outros jogos que eu não identifiquei, e que ela vai pra água. A gente vê também que o robozinho dela, que é uma mochila, é engolido pelo vilão do jogo, né, o tubarão lá. E assim por diante. Ela vai procurar o robozinho dela, ela encontra Flappers, sem saber que o Flappers é o herói da aventura. Então meio que o Flappers vai... Então ela vai meio que ajudando, entre aspas, o Flappers, achando que é um personagem secundário. Então nessa questão, os vilões, entre aspas, da história, que a gente não tem tanta confirmação dela assim, é o primeiro episódio, eles descobrem que o Flappers é o protagonista e que eles tem um detalhe que a Kit não sabe. Após isso, eles ajudam o Flappers aprendendo a ler. A Kit vê a aldeia do Flappers, que ele leva eles até lá, né? E ela vê que é muito parecido com a sua aldeia, até nos NPCs em si, se for para analisar. Ela dá um surto, o Flappers vai atrás de uma aventura, o dinossauro tenta avisar a Kit não dá bola, e por agora é só isso. Então a gente é apresentado com mais detalhe o que os vilões querem fazer, que é ajudar o herói a derrotar o vilão no mundo de jogo. E a forma que isso aconteceu foi um tanto quanto inusitada, que o Flappers estava aprendendo a ler, ele não sabia ler, porque ele era um golfinho, e meio que ele pega um papel, tenta ler, aí o cara sem paciência, ele muda de forma, o Flapper se assusta,
Aí ele vê, aí ele tem que dar uma desculpa que o papel é mágico, porque na hora que ele foi arrancado, viu que deu um daninho nele. Então, por agora, é esse a parte que eu vou dar ênfase agora e vou cortar depois para outra parte. A partir daí, o Flappers derrota o seu primeiro mini-chefe, coisa que ele até então nunca tinha feito. E um detalhe que eu esqueci de contar, o robozinho encontrou com o tubarão e meio que foi apresentado o tubarão e ele. E como o robozinho pretendia ajudar o tubarão a não deixar o Flappers derrotá-lo. Então aconteceu a seguinte questão. No momento que ele fez aquela icônica cena do Eu Sou Venenoso, ele começou a treinar o tubarão. E só isso. Voltando ao destaque a Kit, depois o dinossaurinho vai conversar com os NPCs e descobre que o Flappers era um herói. Coisa que nenhum dos dois tinha de informação até agora. Então a Kit e o dinossaurinho vão o mais rápido possível procurar o tubarão lá doidão. E meio que quando eles chegam lá, acontece a seguinte coisa. Não tem tempo deles ajudar o robozinho a treinar o tubarão. O Flappers chega, tem uma luta muito épica entre os dois lados e dá PT. Porque o Flappers derrota o tubarão, depois o tubarão só dá uma de dama de fogo. O Flappers repele o ataque e derrota o vilão. E que pelo que a gente viu, tanto pelo trailer, tanto pelo que aconteceu com o mundo da Kit, vocês já imaginam o que aconteceu com o mundo do Flappers, né? Eu que foi totalmente destruído e ainda tomou um soco totalmente de graça daquele homem de papel. Agora que temos os dois versos mais ou menos resumido, por mais que eu tenha dado ênfase ao Game Overs do que o Digital Circus, porque o Digital Circus todo mundo já conhece, a gente já pode comentar a respeito da situação de Game Overs a respeito da Glitch. Como muita gente não sabe, a Glitch é responsável por fazer The Amazing Digital Circus e Mother Drones, que são as duas séries mais famosas. Pra você ter noção, Mother Drones acabou já faz um bom tempo e a Glitch ainda assim lança coisa a respeito de Mother Drones, por mais que não seja da série em si. Então a gente pode falar uma coisa: The Amazing Digital Circus, falta um episódio que já deve estar pronto praticamente. Já está pronto, só estão dando alguns detalhes nesse episódio. É o mais provável. É o último episódio. The Amazing Digital Circus vai acabar. E o que a Glitch pode fazer é o seguinte: não fazer igual algumas séries do YouTube que tem um episódio, o resto dos episódios estão em quadrinhos, shorts ou não tem nenhuma relação com a trilha que a gente queria que seguisse. Isso foi sim uma indireta porque eu não lembro o nome da bodega, mas vocês deram para entender, os mais fãs de carteirinha do YouTube. E é a respeito do seguinte: se a Glitch não tratar com o devido respeito que merece Game Overs, meio que a Glitch morre. Verdade é essa. Se a Glitch não dá mais atenção pra Game Overs, igual aconteceu com o Distrito dos Lampejos, vai dar muito ruim. Porque essa série chamou muita atenção. Pra vocês terem noção, tem o Toby Fox nela. Então, na minha opinião, a Glitch é mais do que obrigada a continuar com essa série. E por mim, essa série dá o quê? Uns 15 episódios pra mais, que vai ser algo muito grande pra Glitch, pra falar a verdade. A Glitch tá numa média entre 9 episódios de suas séries. O The Drones acabou em 8. O Digital Circus tá acabando em 9. Por mais que os episódios demorem a lançar, temos essa questão. Então, a opinião é a seguinte: se a Glitch não continuar, vai perder muita inscrição, vai perder muito fã, vai dar uma péssima visão ao canal deles. Então, já sabemos, muito bom, muito divertido, só que a Glitch vai ter que ser obrigada a mexer mesmo que não goste.